Fala, meu querido! Fala, minha querida, sou o professor Alan, o Alanzinho da Matemática E na aula 2 sobre ainda a matemática básica, agora revisando as radiciações, não confunda com as racionalizações. Aquele assuntozinho maroto e gostoso que de vez em quando você tem um certo trauma, mas que é de extrema importância em praticamente todos os objetos de estudo da matemática no seu vestibular. Preciso extrair raízes em funções quadráticas, eu preciso extrair raízes em geometria analítica, eu preciso extrair raízes na geometria espacial, eu preciso extrair raízes quando vou ao banheiro, qualquer coisa eu preciso fazer uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz, qualquer coisa eu tenho uma radiciação a ser feita, beleza? Hoje, sexta-feira, que você esteja bem, em saúde, que tudo esteja dentro da sua normalidade, dentro desse mundo complexo que estamos vivendo. Pelas minhas contas, esta aula está sendo transmitida no dia 7 de maio, uma sexta-feira. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independentemente do dia, hora, local e situação que você está assistindo essa aula, beleza? Vamos diretamente, como diria Galvão Bueno, diretamente ao vivo e em definitivo para a aula 2. Primeiramente, fora. Não. Primeiramente, só vamos lembrar uma coisa. Eu comentei com vocês na aula passada que deixaria as minhas aulas do PowerPoint salvas lá no em algum lugar nessas nuvens tecnológicas. Eu tenho uma sala de aula virtual para o curso solidário, tá ali. Digita no Google Classroom, vai aparecer lá o primeiro ícone, clica, ele vai pedir em algum lugar, irá aparecer um maisinho assim, tá? Azul, uma bolinha azul escrita em branco. Vai pedir para participar da turma, o link, o código da turma que nós falamos está aqui, mas é tão pequenininho que o tio fez questão de mostrar para vocês aqui. Essa primeira letra é um L, tá? L de laranja, NWR4U7 é o código da turma para você participar. As minhas aulas estarão lá quando necessário, quando possível, algumas resoluções e assim por diante. Quem foi aluno do Solidário no ano passado, lembra que eu postava as resoluções de todas as apostilas, porque haviam disponíveis todas as resoluções das apostilas do semi-extensivo, que era o material que a gente usava no passado. Do extensivo não há ainda esse material à disposição para consulta. Então, quando possível e se disponibilizado for, mostraremos. A radiciação, eu tenho que lembrar o seguinte. Olha só, eu preciso lembrar desses nomes. Parece besteira, mas são úteis, tá? Por exemplo, esse X, o nome dele, olha só. Radicando. O valor que está dentro do radical, esse símbolozinho, esse símbolo gráfico da radiciação, esse aqui, ó, chama radical. Dentro do radical eu tenho o radicando. Ali indicando eu tenho o índice desta raiz. E o y é propriamente dito o que nós chamamos de raiz. Lembrando os, quando não temos um valor expresso aqui no índice, considera-se como 2. Da mesma forma que está aqui. Ó. Aqui é onde, professor? Não apareceu? Aqui. Ó. Não tem nada escrito aqui. Considera-se 2 e lê-se raiz quadrada. Se for um 3, raiz cúbica. Se for 4, raiz quarta e assim por diante. O interessante de você recordar é que quando o meu índice for par, o meu radicando tem que ser um número não negativo. Afinal de contas, por exemplo, o índice par, uma raiz quadrada, você aprendeu que não existe raiz quadrada de números negativos no conjunto dos reais. No conjunto dos números complexos, que é na matemática E, nós vamos aprender a extrair essas raízes quadradas de números negativos. Beleza?
Se meu índice for par, meu radicando tem que ser um número não negativo. Não negativo significa que ele é positivo ou zero. Se meu índice for ímpar, o meu radicando pode ser qualquer número real. Então é o seguinte, existe uma maneira de você fazer a transformação de um expoente fracionário em uma radiciação. E a gente chama isso vulgarmente de regra do rei. Bate o olho ali e fala, opa, eu consigo ler a palavra rei, R-E-I. Esse R é R de radicando. Alguns alunos lá no nono ano, quando dava aula para o nono ano, chamava R de raiz. Na verdade, é R de radicando. Se é R de radicando, ele deve vir para cá, ó, no lugar do radicando. E é de expoente. Esse expoente, esse E, pode ser escrito dentro do radical ou fora do radical, não tem problema. E este I é I de índice. Ou seja, esse valor é o índice desta raiz. Professor, Teacher Man, eu aprendi na escola que o que está no sol vai para a sombra, o que está na sombra vai para o sol. Eu sempre me perdi nessas colocações porque em Curitiba nós não temos sol. Mas beleza, agora eu sei. Olha o exemplo ali, ó. 7 elevado a 3 quintos. 7 R, R de radicando. E 3 E de expoente. E 5 I de índice. E a partir daí eu faria todas as operações necessárias. Essa transformação não tem na apostila, até fiquei procurando, foi onde que ele fala em algum momento da transformação do expoente fracionário em radical. Não achei, tá? E ali tem uma foto minha, singela, feliz, serelepe, pimpão, como o rei da minha casa. Aqui eu mando. Afinal de contas, eu moro sozinho, ninguém manda em mim. Beleza? Bora lá. Propriedades da radiciação, coisa rápida, coisas que vocês já sabem desde o oitavo ano. O radical de um produto pode ser escrito como o produto de radicais. Ou seja, como aqui dentro do meu radical há uma multiplicação, o produto é o resultado de uma multiplicação, eu posso separar. Isso é muito útil, por exemplo, para calcular a raiz quadrada, por exemplo, de 50. Alguns de vocês vão lá e vão fatorar. Eu prefiro fazer assim, ó. 50, eu sei que é 25 multiplicado por 2. Continua sendo 50, né? Como é uma propriedade, eu posso separar o produto como um produto de radicais. Raiz quadrada de 25 continua sendo 5 e a raiz quadrada de 2 é um número irracional, deixa indicado. Lá vem o aluno gritando, falando o quê? Professor, Teacher Man, olha só, eu posso separar quando for uma multiplicação? Sim. E se for uma soma? Na soma não. Você só pode separar usando a propriedade quando for um produto no radicando ou quando for um quociente no radicando, que é a propriedade 2. Importantíssimo saber, esse símbolo que está escrito ali na propriedade é uma igualdade. Significa que tudo que eu faço da esquerda para a direita é recíproca, eu posso fazer a operação da direita para a esquerda. Beleza? Outra propriedade, é bem rápido essas propriedades, e nós já faremos exercícios, tá? Olha só. O radical de um quociente, ou seja, a raiz de uma divisão, pode ser escrita como um quociente de radicais. Dentro do radical eu tenho uma divisão, eu posso separar. Ah, e daqui em diante eu racionalizo? Sim, mas isso é aula da semana que vem. Ah, teacher.
Então, eu posso fazer assim, ó. Raiz quadrada de 4, 25 avos. Eu posso separar desde que seja uma multiplicação ou uma divisão. Então, ficaria com a raiz quadrada de 4 dividido pela raiz quadrada de 25. A raiz quadrada de 4 é 2, a raiz quadrada de 25 é 5. Então, eu posso extrair as raízes separadamente. E a terceira propriedade, essa aula é super rápida, por isso que eu coloquei até mais exercícios para serem feitos, além dos propostos já. O radical de outro radical, ou seja, a raiz de uma raiz, é obtido por meio de um terceiro radical, ou seja, eu junto esses dois num terceiro, de tal forma que o índice é o produto dos índices dos radicais dados. Não entendi, teacher. Raiz cúbica da raiz quinta de um número qualquer x. Como não tem nenhum número me atrapalhando ali, eu posso apenas multiplicar o 3 pelo 5, raiz 15 do número x. Eu apenas multipliquei. Mas, teacher, e se tiver alguém aqui dentro? Se tiver alguém aí multiplicando, não tem problema. Por exemplo, raiz de 2, raiz de 5. Eu posso, entre aspas, convidar esse 2 a entrar. 2 não é nada mais, nada menos que a raiz quadrada de 4. Todo mundo concorda com isso, né? Agora, juntarei as duas raízes, já que são raízes quadradas. 4 vezes 5. E agora eu tenho radical de radical, 3 com 2, raiz sexta, de 4 que multiplica 5, 20. Estas propriedades são úteis nas aulas, principalmente de exponenciais, quando eu vou fazer alguns tratamentos, a utilização de alguns artifícios. Tranquilo? De revisão teórica, só isso. Temos 3 exercícios propostos e eu escolhi mais 2 para fazer nesta aula. Ele quer o valor numérico de m e olha só que bacana. Bem, você já viu em aulas das outras frentes que eu tenho aqui um produto notável, né? O quadrado da diferença. Se você lembrar da fórmula do quadrado da diferença, a menos b ao quadrado. É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Só que o meu a é tudo isso aqui, ó. Menos o meu b, que é tudo isso aqui. Então vamos lá. M é... Opa, ficou torto ali. M é igual. Quadrado do primeiro. O primeiro é raiz de 5 mais 2 raiz de 6. Professor, eu posso colocar esse 5 para dentro do radical ali? Não, porque tem uma adição. Quadrado do primeiro menos 2 vezes quem? O primeiro, que é a, multiplicado pelo segundo, que é 5 menos 2 raiz de 6. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Se quiser colocar parênteses separados, não tem problema. Mais o quadrado do segundo. 5 menos 2 raiz de 6. M. Eu posso cortar aquele expoente 2 com radical, professor? Pode. Você vai simplificar este 2. Opa! Não trocou a cor da caneta aqui. Agora sim. Simplificará esse 2 com esse aqui. Da mesma forma que eu simplificarei esse
com esse. Então, eliminando ali o primeiro, eu fico com 5 mais 2 raiz de 6 menos 2 vezes a raiz desse produto aqui, ó. 5. Opa, ficou pequeno demais. 5 mais 2 raiz de 6, que multiplica 5 menos 2 raiz de 6. Ah, é demoradinho, professor? É. O problema é fazer esse radical bonitinho aqui no PowerPoint. Mas eliminei o radical, 5 menos 2 raiz de 6. Então eu já vou aproveitar para simplificar, ó. 2 raiz de 6 com menos 2 raiz de 6. E por enquanto, eu tenho m. O que restou ainda? 5 somado com 5, que é 10. 2 vezes a raiz. Bem, se você for um caboclo esperto, e eu tenho certeza que é, vai lembrar que esta multiplicação que eu estou indicando em verde também é um produto notável. É o produto notável que nós chamamos de produto da soma pela diferença. Ou seja, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos lá. O 5 é o primeiro, quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, este 2 aqui ao quadrado é 4, raiz de 6 ao quadrado é 6. 4 com 6, 24. Quanto é 25 menos 24? É 1. Então, vou trocar a tela, porque não tem mais espaço aqui, eu não quero deixar a coisa mais apertada do que já está. Então, eu fiquei com m, que era igual àquele 10 que já estava, menos 2 vezes a raiz quadrada de 1. M é igual a 10, a raiz quadrada de 1 é 1, que multiplica 2, subtrai esse 2. Então, a resposta, o valor m é igual a 8. Então, você precisa recordar dos produtos notáveis para facilitar a sua resolução. De boa? Tranquilo? Então, irmãos, questão 2. Dados dois números positivos, determine o maior. Perceba que Perceba que esses dois radicais têm índices distintos, uma raiz cúbica e uma raiz quarta. Então, um jeito fácil é você igualar os radicais. Quando assim igualar os radicais? Deixar os radicais ambos com o mesmo índice. Porque daí fica fácil, eu só comparo o radicando. Então, se um índice é 3 e o outro é 4, você fará o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4. O MMC é 12. Professor, por que eu estou fazendo MMC? Não precisa copiar isso. Regra do rei. Regra do rei. Frações, 1/3 e 1/4, denominadores distintos. Para igualar estas frações em frações equivalentes, nós efetuamos o MMC. E a minha dica agora é o seguinte, ó, vou fazer até devagar. Olha só. Eu tenho a raiz cúbica de 3 e lembre que aqui tem expoente 1. Com o MMC, virou uma raiz 12. E a raiz 12, o radicando permanece igual e o expoente vira 4. Daí você vai fazer aquela pergunta, mas como é que eu sei que vira 4, professor? Bom senso. Como assim bom senso, professor? Olha só.
do 3 virou o quê? Virou 12. Ou seja, multiplicou por 4. Então, o expoente também deve multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. Então, por enquanto, eu tenho a raiz 12 de 3 à quarta, e 3 à quarta é 81. Guarde esse valor. Raiz quarta de 4 com o expoente 1, você sabe que tem expoente 1. Como eu fiz MMC, o índice acabou se transformando em 12. E olha só, na fração equivalente, o 4 multiplicou por 3 virou 12, o 1 multiplicou por 3 virou 3, 4 ao cubo. Então, a minha raiz, a cor ficou errada, é a raiz 12 de 4 ao cubo, que é 64. Como eles têm o mesmo índice, eu quero saber quem é maior. Concluímos que a raiz 12 do número 81 é maior que a raiz 12 de 64. Professor, eu já vi essa resolução com vezes raiz 12 com raiz 6. É o mesmo resultado. A primeira raiz, no caso, raiz 12 de 81, ou raiz 6 de 3 ao quadrado, de 9 no caso, continua sendo maior que a raiz 12 de 64. Travou a minha mandíbula aqui. Bora lá então. E a 3 é a mais chatinha de todas que eu propus. Ele quer a resposta desta expressão E. Então, o que eu vou fazer? Quem vai me salvar é o Chapolin Colorado. Não, é essa raiz de 5 aqui. Já te explico o porquê. Esse aí é uma sacada muito comum em vestibulares militares, tá? Olha só, você concorda que aquele 9 pode ser escrito como 5 mais 4? Continua sendo 9. 4 raiz de 5. Você já vai entender por quê. Beleza? Eu vou pegar a mesma informação no meu radicando e vou apenas trocar a ordem. 5 mais 4 raiz de 5 mais 4. E aqui é o pulo do gato. O que é esse 5? Este 5 não é nada mais, nada menos que a raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Pode pegar raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado, dá o próprio 5. Aquele 4 raiz de 5, eu posso escrever assim, ó. 2, que multiplica a raiz quadrada de 5, que multiplica 2. Dá 4 raiz de 5. E aquele 4 eu sei que é 2 ao quadrado. Se você lembra das aulas de nivelamento ou os produtos notáveis que estamos aprofundando, se eu não me engano, na matemática A, se eu não me engano, nós temos essa condição aqui, ó. Quadrado do primeiro mais o número 2, que multiplica o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é o desenvolvimento do produto notável quadrado da soma. Este polinômio chama trinômio quadrado perfeito. Ah, professor, mas eu não ia ter essa ideia.
Por isso que a gente tem que praticar muito exercício. Olha só. A mais B ao quadrado. Olha só. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Irmãos, então simplificar aqui, ó. Peguei a caneta errada, mas não tem problema. E a resposta do presente exercício, até a resposta em verde, é a raiz quadrada de 5 somado com 2. Ou seja, é a letra E. Só, mas está ao contrário a letra E. A ordem das parcelas não altera uma soma. A operação de adição é uma operação comutativa. Se eu trocar os valores, o resultado continua sendo exatamente o mesmo. Esse exercício 3 é pancadinha. Olha que carinha mais assustada minha ali no canto. Beleza? Escolhi mais 2 da apostila para adiantar a sua vida. Deixei um espaço para continuação que não foi necessário. O exercício 2.5. Ele quer que eu diga se são verdadeiras ou falsas. Então, olha só. Sem querer, eu troquei a tela ali. Perdão. Na afirmativa 1, a subtração 2 raiz quadrada de 8, vou fazer um pouquinho maior, 2 raiz quadrada de 8 menos 3 raiz quadrada de 2, todo mundo ao cubo equivale a 2 raiz de 2. Farei um comentário aqui no cantinho, ó. Essa raiz quadrada de 8, usando a propriedade dos radicais, posso escrever como 4, que multiplica 2. Todo mundo concorda? Posso separar em raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 2 pela propriedade 1. Então, a raiz quadrada de 8, 2 raiz de 2. Eu sei que alguns de vocês fatoraram 2 ao cubo, tiraram, dá o mesmo resultado, tá? Só toma cuidado com uma coisa. Esse raiz de 8 é 2 raiz de 2. Então, eu vou trocar aqui, ó. 2 raiz de 2. Que multiplica aquele 2 que já está ali. Vira o quê? 4 raiz quadrada de 2. Lembra? A gente acabou de calcular isso aqui. Deu 2 raiz de 2. Menos 3 raízes de 2 ao cubo. 4 corações menos 3 corações é 1 coração. Concorda? 4 balões menos 3 balões é 1 balão. Tá, professor, por que você está falando isso? 4 raízes de 2 menos 3 raízes de 2 equivale a 1 raiz quadrada de 2 elevado ao cubo é 2 raiz de 2. Então, a afirmativa 1 é uma afirmativa verdadeira. 2. Trocaria até a cor, tá? Fica bem diferente. Ele quer saber quem é maior. Então, olha só. 5 raiz de 8. Todo mundo concorda que esse 5 é o resultado da raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 8 continua. Pela propriedade, eu posso juntar, já que eles têm o mesmo índice. E isso resulta na raiz quadrada de 200. Tinha uma outra maneira de fazer, mas já explico. 11 raiz de 2. Que número que tem raiz quadrada igual a 11? Lembra? É o número 121. Que multiplica a raiz quadrada de 2.
Se eu juntar todo mundo sob o mesmo radical, fica 121 multiplicado por 2. Ou seja, é a raiz quadrada de 242. Se a raiz quadrada de 242 é maior que a raiz quadrada de 200, então 11 raiz de 2 é maior que 5 raiz de 8. Então, a afirmativa é falsa. Porque, na verdade, 5 raiz de 8 é menor que 11 raiz de 2. O professor falou que tinha outra maneira de fazer. Talvez para alguns de vocês até mais simples. Olha só. 5 raiz de 8. Nós acabamos de resolver no exercício anterior que a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Isso resulta em 10 raiz de 2. E bastava comparar isso aqui, que é 10 raiz de 2, com 11 raiz de 2. Realmente o primeiro é menor que o segundo, a alternativa continua sendo falsa. E a última aqui, afirmativa 3, depois dá um pause lá e volta. Na afirmativa 3, fala assim, ó, 6 raiz de 3 ao quadrado é igual a 108. 6 raiz de 3 ao quadrado. Eu posso fazer separado, já que é uma multiplicação. 6 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado. Professor, esse quadrado da raiz fica dentro do radical ou fora? Tanto faz, não fará diferença. 6 ao quadrado, 36. Simplifica o índice com o expoente, resulta em 3. A resposta é realmente 108. A afirmativa 3 é verdadeira. Verdadeiras 1 e 3, daí eu não me recordo exatamente qual era a alternativa correta. E o último, bem bacana também, é resolver essas raízes meio estranhas aqui. Vamos fazer separadinho? A primeira aqui, ó, esse pontinho preto. Que pontinho preto sumiu, professor? Aqui. A raiz quadrada de 9 que multiplica 10 na menos 6. Como é um produto, eu posso fazer essa raiz separada. Raiz quadrada de 9 que multiplica a raiz quadrada de 10 na menos 6. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de 10 na menos 6, 10 na menos 3, porque eu simplifiquei a raiz quadrada com o expoente 6. Trocando de cor agora nesse azul aqui, ó. A raiz quadrada de 0,0049. Eu posso escrever assim, ó, 49 que multiplica 10 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Raiz, posso fazer separado, nem vou escrever, tá? Mas se eu fizer separado, dá 7 que multiplica 10 na menos 4. Opa! Sem querer o tio deu uma estercadinha, tá? Quando eu simplificar o menos 4 com o 2, a resposta é menos 2, tá? Foi sem querer, querendo. E no último, nessa bolinha roxa, esse roxo ficou muito parecido com as outras cores. Então vamos fazer essa bolinha vermelha. Eu tenho lá 2,5 que multiplica 10 ao cubo. Todo mundo concorda que 10 ao cubo é 10 que multiplica 10 ao quadrado. Eu não precisava escrever assim, mas é mais fácil. Eu vou multiplicar só os dois primeiros aqui, ó.
eu ficaria com 25, 10 ao quadrado. Ou seja, 5 vezes 10. O que ele pede para fazer com todos esses valores? Ele pede para pegar o primeiro, 3, 10 na menos 3, multiplicar pelo segundo, 7, 10 na menos 2, multiplicar pelo terceiro, 5, 10, elevado a 1, que eu sei que está. Multiplica, por gentileza, 3 com 7 com 5. 3 com 7 é 21 e 21 com 5, 105. Trocando de cor para chamar atenção. Multiplica para o tio. 10 na menos 3, com 10 na menos 2, com 10 na 1. Mantém a base, soma os expoentes, eu fico com 10 na menos 4. Poxa, professor, não tem isso. 105, 10 na menos 4, 1, 2, 3, 4. Então, eu teria que fazer essa vírgula andar 4 casas. Então, eu ficaria com 0,0105. Ou seja, a resposta é a letra E. Tranquilo? De boa? Então, meus queridos, a aula é bem rapidinha, bem gostosa, bem singela, bem serelepe, bem pimpão.